Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. A gente vai iniciar a semana 2 do Plano de Estudo Tutorado volume 3. E o tema da aula dessa semana vai ser medidas de quantidade de calor, tá? Então nós estamos estudando, tá? A parte já de entalpia, nós já começamos. E agora a gente vai ver como que a gente vai calcular quantidade de calor, tá? Aqui ele te dá a primeira fórmula sem introduzir a constante que vai ser usada ali embaixo. Então, Q, tá? É proporcional à massa e à variação de temperatura. Esse aqui tem que ser um T maiúsculo, tá? Então, aqui embaixo ele introduziu qual que vai ser essa constante, que é chamada de calor específico, e ela varia de acordo com a substância, tá? E a gente vai ter, então, Q, que é a quantidade de calor absorvida ali, ou liberada, né? É igual à massa do que você tem da substância, vezes o calor específico, que é tabelado, e é constante para cada substância, e um delta T, que é maiúsculo aqui, tá? De temperatura. Só que o que é uma variação de temperatura? Nós vimos na aula anterior uma variação de entalpia, que era entalpia final menos inicial. Aqui, como é variação de temperatura, é a temperatura final menos inicial. Toda vez que vocês virem esse delta, gente, significa variação. Variação de quê? Do que ele está te pedindo. Se for T maiúsculo, vai ser variação de temperatura. Ano passado, quando vocês estudaram em física, era muito comum vocês verem variação de velocidade, variação de aceleração, né, nas fórmulas que vocês viram lá na cinemática, né? E aqui é a variação de temperatura, e é sempre a final menos a inicial. Toda vez que aparecer esse delta, é a final menos inicial. O que vocês têm que ficar atento, gente? As unidades. Quando ele te der o calor específico em caloria, graus Celsius e gramas, quer dizer que todas essas unidades suas aqui têm que seguir esse mesmo padrão, tá? Então, se ele te deu lá no calor específico lá, que é em graus Celsius, a temperatura tem que estar em graus Celsius. Se não estiver, vocês têm que converter, tá? E se não tiver em gramas, estiver em quilograma, miligrama, vocês têm que converter para grama. Então, vocês têm que utilizar a unidade que está aqui para constante, tá? A constante que vai determinar essa unidade de vocês aqui. Aqui ele fala algumas coisas sobre joule e sobre caloria e quilocaloria, tá? Aqui não tem muita novidade, porque parece com grama e quilograma. Quando você tem 1 quilocaloria, você tem 10 a 3 calorias, ou seja, 1000 calorias, tá? Então, as atividades, pessoal, tá na página 59 do plano de estudo tutorado de vocês. E eu vou mandar a atualização, o último atualização que tem no aplicativo, que tá lá do Conexão Escola, porque a primeira versão não veio com essa informação que está aqui na questão 4 e é importante que vocês tenham essa informação, apesar do que eu vou falar aqui também, tá? Mas de qualquer forma eu vou mandar o arquivo da semana 2 separado para vocês lá. E vocês conferem se o arquivo de vocês está atualizado. No preparo de uma xícara de café com leite, são utilizados 150 ml, que ele falou para vocês é equivalente a 150 gramas, de café a 80 graus Celsius. Então aqui, ok, né? Massa em gramas, temperatura em graus Celsius, e 50 ml, que é 50 gramas de leite, que ele falou para você, a 20 graus Celsius. Qual será a temperatura do café com leite? Utilize calor específico do café, que é igual ao do leite, né? Que é 1 cal/grama por grau Celsius. Então aqui, gente, como ele falou que está em grama e graus Celsius, todas as unidades lá em cima batem. Então você vai usar a massa, né? Mesmo porque na fórmula tem C vezes M vezes ΔT. Então o que a gente tem? Para fazer esse tipo de exercício, gente, o que vocês têm que entender? Que a quantidade de calor perdida ou cedida pelo corpo mais quente, lembrando que o calor sempre vai do corpo que está mais quente para o que está mais frio, tá? É proporcional à que vai ser ganhada. Isso no sistema que é ideal, que não tem perda externa, tá? Pelo corpo mais frio. E é isso que a gente está considerando aqui, um sistema ideal. Então, tudo de calor perdido pelo corpo que está mais quente, quem vai
absorver, que é ganhar aquele calor, vai ser o corpo mais frio. Então, essa variação, essa quantidade, vai ser igualada a zero, tá? Considerando que o sistema, novamente, está isolado, é um sistema ideal, não existe perda ali. Então, Q do café mais Q do leite tem que ser igual a zero. Por quê? Porque a quantidade de calor perdida pelo corpo, que é, no caso aqui, o café, vai ser ganhada pelo leite, fazendo que a diferença seja zero, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar Q do café, como que vai ser? Massa do café, que é 150, vezes o calor específico, que ele falou que é 1, vezes, eu não tenho a temperatura final. Então, entre parênteses, você vai colocar TF menos, qual que é a temperatura inicial? 80. Terminou do café, vai montar do leite, né? Mais, a do leite eu tenho 50 gramas, que é a massa, vezes 1, que é o calor específico, vezes, abre parênteses, coloca temperatura final, que eu não tenho, que vai ser a mesma para o sistema, porque eles estão ali entre troca entre eles, quando eles estabilizarem vão ter a mesma temperatura, tá? Para o leite, gente, o que a gente vai ter? Q do leite vai ser 50 gramas de leite, né, que é a massa dele, vezes o calor específico, que ele te falou que é 1, vezes, abre parênteses, TF, porque eu não tenho essa temperatura final, que eu quero achar, menos 20, que é a temperatura inicial, fecho parênteses. Isolando TF, vocês vão conseguir encontrar esse resultado aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao realizar as contas, qualquer problema, entre em contato, tá, gente? Porque às vezes pode ser um pouco confuso. E a questão 2? A questão 2, vocês têm que usar a mesma coisa que você usou lá em cima, só que agora é para o bloco A e bloco B. Então, você vai ter que Q do bloco A mais Q do bloco B é igual a zero, que é igual eu falei para vocês, o sistema está isolado, a quantidade de calor cedida é a quantidade de calor recebida. Nesse caso, a transferência de calor vai ocorrer do bloco B para o A, porque o bloco B está uma maior temperatura. Então, a gente vai ter aqui, ó, após as trocas, uma vez estabelecido o equilíbrio, qual que é a temperatura? Então, no sistema ideal, Q do bloco A mais Q do bloco B é igual a zero. O bloco A, ele tem massa de 10 gramas, então é 10 vezes. Olha só, gente, ele não deu calor específico. Então, aqui você não pode substituir por nada. Mas o ideal é vocês resolverem como se ele não tivesse dado mesmo, que foi o caso aqui, se vocês deixarem o C lá. Então, ficaria 10 vezes C vezes. Abre o parênteses, eu não tenho a temperatura final, mas eu tenho a inicial. Cuidado aqui, tá, gente? Porque é sempre temperatura final menos a inicial. Só que aqui eu já tenho um sinal de menos aqui. Então, vai ser TF menos 20, que vai ficar TF mais 20. Muita atenção com esse sinal aqui, tá? E fecho parênteses, agora para o B vai ser o seguinte, 30, que é a massa dele, vezes C, que eu não tenho, abre o parênteses, TF, que eu não sei também, é a mesma para eles, porque eles estão num sistema de troca de calor entre eles ali, é ideal, menos 40. Aqui não tem o menor problema, que vai ficar menos 40 mesmo, porque ele está positivo. Feito isso, vocês vão isolar TF, vocês vão ver que o C lá, do calor específico, vai ser cancelado naturalmente na hora que você fizer essa conta, mas em caso de dúvida, gente, eu fiz uma questão que é parecida com essa, em que eu uso o C normalmente lá e que depois eu posso cortar ele, tá? Então vejam a aula que eu vou mandar para vocês para conseguirem fazer essa questão 2. Que quantidade de calor é liberada em uma reação capaz de levar de 20 para 28? Então agora ele não quer mais a temperatura final como foram as suas duas questões anteriores. O que interessa para eles é o quê? E o que? Como que eu calculo? Massa vezes calor específico, que ele te deu aqui, ó, na água 1, tá em gramas, né? E ele te deu a massa em quilogramas, então eu vou ter que passar de quilogramas para gramas. Lembrando que 1 quilograma é 1000 gramas, então 2 quilogramas, 2.000 gramas, tá? Então, o que você tem? Qual que é a sua diferença de temperatura? Você vai falar, 28 é a sua temperatura final, e 20 é a sua inicial. Então, qual que é a quantidade de calor liberada ali por uma reação química para aquecer essa água 8 graus ali, né? No caso, que é 28 menos 20.
Então, você vai definir isso para mim e calcular. Então, eu jogar Q é igual a M, que é 2.000, vezes 1, que é o calor específico, vezes, abre parênteses, temperatura final, que é 28, menos a inicial, que é 20, tá? A 4, gente, ela é cheia de detalhes, tá? O que ele te fala aqui? Que a densidade da água é 1 grama por ml ou 1 quilograma por litro. O que isso quer dizer? Que a cada 1 quilograma eu tenho 1 litro de água, ok? Então, vamos ver aqui. Ele utilizou 1 litro de água, ou seja, eu tenho 1 quilograma. Só que lembrando que o seu calor específico ali está em gramas. Então, 1 quilograma eu tenho que passar para grama. 1 quilograma, 1.000 gramas. Então, nessa questão, na verdade, você vai usar 1.000 gramas, tá? Então, o que eu tenho? E lembrar também que 1 quilocaloria é 1.000 quilocal. 1 litro, já que ele deu a densidade da água, é 1 quilograma, que dá 1.000 quilogramas. Ó, 1.000 gramas, tá? Por que eu tenho que usar em grama? Porque o seu calor específico está em gramas ali, então quando você vai substituir essas unidades, tem que bater. Então, vamos lá, o que ele tem aqui? 1 litro de água, que é 1 quilograma, pela densidade que ele te deu ali, que é 1.000 gramas, pelo que a gente sabe das relações, está em temperatura ambiente, que é 22 graus, recebendo todo o calor de uma reação química que libera 25 quilocauls. Olha só, o seu calor específico está em calorias, então eu tenho que converter esse quilocalorias aqui para calorias. Então, ele te deu o quê? Tá? Que é a quantidade de calor ali liberada. Então, 25 quilocal é 25.000 calorias. Então, Q é 25.000, você substitui no lugar de Q, você vai colocar esse 25.000 aqui, é igual a massa, que é 1.000 gramas, vezes o calor específico, que é 1, vezes, abre parênteses, temperatura final, menos a inicial que ele te deu aqui, que é 22, tá? Então, desse jeito você vai fazer questão 4, só substituindo na fórmula e convertendo, tá? Então, você tem aqui 3 conversões a fazer. Primeiro, 1 litro é 1 quilograma, 1 quilograma, 1.000 gramas. Eu tenho que fazer isso por causa da unidade dada aqui pela constante, que é o calor específico, tá? E a mesma coisa aqui, 25 quilocal, você sabe que 1 quilocal é igual a 1.000 cal, tá? Então, 25 quilocal é igual a 25.000 cal. Calorias, tá, gente? Então, vamos para 5. A 5, pessoal, o que vocês têm que fazer aqui? Ela é um pouco mais trabalhosa. Então, ele fala o seguinte: os alunos de um curso do USJT realizam todos os dias 30 minutos de ginástica. Um deles deseja perder alguns quilos de gordura, então ele quer perder apenas gordura, então vocês têm que focar aqui. Localizada para entrar em forma e é orientado pelo professor a fazer uma ginástica monitorada, na qual terá que despender. Então, cada minuto dele, ele tem que perder 15 quilocalorias. Lembrando que ele está fazendo 30 minutos. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é uma regra de 3 para determinar se em 1 minuto ele perde 15, em 30 minutos eu vou perder X. Fazendo essa conta, você vai obter o valor em quilocaloria, tá? Você vai encontrar esse valor e depois de feito tudo isso, você tem que pegar aqui esse valor que você encontrou, tá? Ao longo de 93 dias, então em um dia você vai encontrar aqui esse valor, fazendo a regra de 3. 1 minuto, 15 quilocal. 30 minutos, X. Encontrou esse valor? Isso é por dia, tá? Só que ele vai fazer para 93 dias. Então, você tem que multiplicar ainda por 93, tá? E depois de feito isso, você tem que vir aqui e descobrir, ó, quantos gramas eu perco quando eu realizo essa atividade. Você vai obter o valor lá em quilocal e é só dividir por 9,3 aqui, tá? E vai obter o valor, quando você fizer isso, em gramas, porque aqui está escrito por grama, tá? Então, você vai obter o valor em gramas e tem que passar para quilogramas, que é só dividir por 1.000, tá? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo do Conexão Escola, através do chat que eu mandei para vocês, como acessar através do web, sem precisar baixar o aplicativo, e pelo WhatsApp também, tá?